boa tarde. Estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos trazendo as novidades do esporte para você. Elano dá oportunidades aos garotos do Santos que enfrenta o Vasco da Gama hoje na Vila Belmiro. São Paulo está de olho no atacante Luca, que joga na Ponte Preta, mas é do Corinthians. E já começou a negociação com o pessoal do Parque São Jorge. Tricolor enfrenta a Chapecoense. Corinthians, desfalcado, pega a equipe do Atlético Paranaense. Jô será julgado no STJD e a CBF pode dar uma pena de... pode ser uma pena de 12 jogos ao jogador Jô da equipe do Corinthians. Palmeiras, com desfalques, enfrenta o Vitória na Bahia em busca dos 3 pontos. Elenco do Rio Preto se apresenta na segunda-feira às 15 horas lá no Rio Pretão. Vôlei do Rio Preto joga contra o São Caetano pelo play-off do Estadual Sub-21. Rio Preto vai com 400 integrantes para disputar os Jogos Abertos do Interior em São Bernardo do Campo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui na sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a 1 quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesca essa ideia. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900. Próximo ao recinto, disposições em Gopiaçu. Telefones 3215-8181. E 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, hoje acontece mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e, portanto, nós teremos aí bons jogos, né?
o Santos recebendo a equipe do Vasco da Gama, o Santos que ganhou do Atlético Mineiro no final de semana, o São Paulo jogando contra a Chapecoense, São Paulo que vem de uma vitória contra o Atlético Goianiense, o Corinthians bateu a equipe do Palmeiras e joga contra o Atlético Paranaense, e o Palmeiras jogando contra a Vitória na Bahia e, portanto, com desfalques, né, acontecendo aí na equipe do Palmeiras, e, portanto, tá aí, Cássio, o elenco do Rio Preto, então, vai ser apresentado na próxima segunda-feira, às 15 horas, lá no estádio Rio Pretão. Além disso, nós teremos também o voleibol de Rio Preto jogando hoje lá em São Bernardo do Campo contra a equipe do São Cristóvão. É o Sub-21 acontecendo e também os atletas indo para a cidade de São Bernardo do Campo para disputar aí os Jogos Abertos do interior. Essas são as novidades, principalmente de Rio Preto. Sem dúvida, Edinho, um abraço a você e a todos que acompanham o Esporte Cidade aqui na TV Rio Preto, o nosso canal 7 da NET. Uma rodada realmente interessante em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Palmeiras, ele que está em 17º lugar na tabela de classificação, ocupando aí, abrindo a zona do rebaixamento. E o presidente do Vitória disse que quer o campo lotado, o Barradão, né, soltando gente pelo ladrão, empurrando o time para poder sair, evidentemente, dessa posição incômoda. Quem pode pagar o pato é o Palmeiras, que depois da derrota no Clássico do Corinthians, realmente sofreu aí um chacoalhão muito grande, principalmente em relação à pretensão do título. Por outro lado, tem também o julgamento do Jô, que acredito que não vai pegar 12 partidas, será muito bem assessorado, e a expectativa, por parte aí dos jogos abertos na Grande ABC, que será disputado em várias cidades. Então a gente fica aí na torcida, por parte do vôlei, do basquete, enfim, das equipes de São José do Rio Preto, para que que tenha um bom empenho nesses jogos. Legal. Bom, falando aqui do nosso voleibol de Rio Preto, as garotas do Rio Preto Automóvel Clube entram em quadra hoje contra a equipe do São Bernardo e, portanto, começa o play-off Sub-21. Contra essa equipe do São Cristóvão, a equipe de Rio Preto já perdeu duas, porque foi no início do campeonato. E agora, então, o primeiro jogo acontecendo lá em São Bernardo e o jogo de volta acontece aqui no próximo dia 11, às 19 horas, lá no Automóvel Clube. Então, quer dizer, as garotas aí estão, tentando fazer o que há de melhor para o time do Rio Preto, o Automóvel Clube, no nosso voleibol. Mas sabemos da superioridade da equipe do São Cristóvão, lá de São Caetano do Sul, que é o adversário e, portanto, então, está aí o time de Rio Preto mostrando o seu voleibol no play-off e agora, então, tem que crescer nesse momento, se quiser passar para a próxima fase do campeonato, as garotas de Rio Preto, Cássio. A gente torce mais do que nunca, a gente sabe que é um adversário difícil, inclusive o time de Rio Preto fazendo esse primeiro jogo lá, mas a expectativa é grande, sabendo mesmo sabendo, claro, da superioridade do adversário. Mas o que a gente tem que desejar é boa sorte para a equipe do vôlei do Automóvel Clube. Bom, e nos Jogos Abertos do interior, nós temos aí 400 atletas da delegação, entre profissionais e também integrantes dessa comissão, e vamos ter aí então o Rio Preto participando dos Jogos Abertos lá em São Bernardo do Campo, e portanto o Rio Preto ficou em 8º lugar em São Bernardo, e portanto então agora o Rio Preto tenta fazer um melhor Jogos Abertos e portanto então nós teremos aí 41 equipes, 24 modalidades. Os Jogos Abertos vai de 15 a 26 de novembro e, portanto, torcemos aí para que a delegação de Rio Preto possa fazer o que há de melhor, porque a gente sabe, das precariedades que temos aqui no nosso esporte, uma vez que o auxílio atleta está sendo diminuído e, portanto, então, alguns aí que nem vão competir por Rio Preto, vão competir por outras cidades, alguns atletas de ponta, e a gente sabe, que equipes que participam dos Jogos Abertos do interior, 60% a 70% das equipes aí levam jogadores de outras cidades, de outros estados. Então, quer dizer, são atletas importados e Rio Preto não está fazendo isso há muito tempo, se não me engano, há 4 ou 5 anos que Rio Preto não faz isso, não importa mais jogadores. Então, está aí, uma Olimpíada Caipira acontecendo lá em São Bernardo do Campo, de 15 a 26 de novembro. O auxílio atleta que, na verdade, ele rendeu durante todo o ano, manchetes no sentido negativo, da maneira que ele era distribuído.
você acompanhou como todo mundo, ainda há muito a ser apurado em relação a isso, e é claro que contribuiu bastante em relação aí, talvez, na participação de Rio Preto em relação a uma performance melhor durante esses Jogos Abertos. Agora, a gente acredita na raça, no amor e na determinação desses atletas para poder fazer um papel realmente bacana e representar bem São José do Rio Preto. Legal, vamos agora falar do Rio Preto Esporte Clube Verdão da Vila Universitária. O Jacaré em destaque, aqui no Esporte Cidade. Bem, Cássio, para mim não pegou de surpresa não, porque eu vi lá, né, o Edilson Lug, semana retrasada, 2 semanas atrás, conversando com o pessoal do Rio Preto Esporte Clube. Então, portanto, a gente viu aí que o Edilson Lug, e principalmente o seu irmão, é ligado muito ao Rio Preto Esporte Clube, e então o Edilson estava conversando com diretores do Rio Preto, principalmente com o presidente do Rio Preto Esporte Clube, querendo fazer uma parceria com o Rio Preto, tanto no Sub-15 como também no Sub-17. O Sub-17 foi muito bem no Campeonato Paulista, acabou saindo nos últimos momentos aí contra a equipe da Ponte Preta e, portanto, nós vimos aí que aqui ganhou por 2-0 e lá acabou perdendo pelo mesmo placar, estava perdendo por 1-0, se não me engano, aos 42 minutos do segundo tempo, a equipe do América acabou saindo fora. Mas está aí, né, o Lug fazendo essa parceria, uma possível parceria, ainda não está concretizado, mas pode fazer essa parceria nas categorias menores com o Rio Preto Esporte Clube, já que o Rio Preto tem esse projeto também da Federação Paulista de Futebol, está aí com o Zé Roberto fazendo esse projeto e vamos ver o que vai acontecer no Sub-15 e também no Sub-17, o Lug vindo com a Lugs Esporte para o Rio Preto. Olha, ontem nós estivemos com o presidente Zé Eduardo Rodrigues, né, juntamente com o Henrique da Cessiva, fechando lá, alinhavando o cerimonial da segunda-feira, onde haverá o jantar das campeãs, uma homenagem da diretoria do Rio Preto Esporte Clube para as jogadoras campeãs no futebol feminino. E no momento, depois a gente conversando com o Zé Eduardo, ele falava sobre essa questão, está tudo muito bem adiantado, né, mas de viva voz. Inclusive o Zé Eduardo deixou bem claro que ainda não está em nada assinado, não é, fechado. Muito bem encaminhada essa parceria, não é, com o Rio Preto e o Edson Luque. Mas ainda falta ali... O Edilson. Com o Edilson, perdão. Alguns pequenos detalhes, não é, para que realmente essa parceria se torne realidade. Então eu estava lá nesse momento, inclusive, né, quando essa matéria estava sendo fechada, do nosso companheiro aí, o Osair Júnior. Então, está bem encaminhada, não é? Então, existe ainda alguns detalhes só para que tudo realmente fique o preto no branco. No caso do Rio Preto, o verde no branco, tá certo? E no América o investidor tinha 70%, 30% era do América Futebol Clube. Então, vai ver que está pegando é isso aí, né? A porcentagem que deve... o Rio Preto querer um pouco mais, né, na porcentagem com o investidor. Né? Não, quanto a isso, nós não entramos em detalhes, né, em relação à questão. Só ficou bem claro, né, o depoimento do presidente Zé Eduardo Rodrigues, que tudo muito bem encaminhado, tudo caminhando para dar certo, mas faltando ainda, não é, alguma coisinha para terminar, talvez seja isso que você está colocando. Bom, e os jogadores do Rio Preto Esporte Clube devem ser apresentados no próximo dia 13, às 15 horas, lá no Rio Pretão. Está contactado aí o Obina e também o Dil. Eu ouvi falar Dil, mas baiano não, né? O Dil que gravou... Dil italiano. O Dil gravou uma mensagem, né, no WhatsApp, né? Que inclusive o Henrique mandou para a gente. Então já é o segundo jogador, né? E os outros que virão, claro. E como é o pensamento também de toda a diretoria, o Juninho Badan, porque o Rio Preto, você sabe que a verba que foi passada, né, para a Série A3... 267 mil reais. A bronca do presidente procede, né? É uma bagatela onde vai pagar isso vai devolver, inscrições. Isso vai ser devolvido para a federação. Inscrições, vai pagar bolas que vem, redes, exame médico não, como chama lá, o antidoping. O antidoping. Isso, a arbitragem, então quer dizer... Se for somar tudo, vai embora tudo para a federação. A federação dá com a mão direita e toma com a mão esquerda. Exatamente. Tá Você certo? falou tudo agora. Beleza? Então, mas eu falo para você, né? Eu sei que Dil
é italiano, né? Não baiano, né? Porque Dio, porco, não é? Não fala italiano? Você é italiano, Cássio? Eu sou descendente. Descendente de italiano. Tem o Dio Come Te Amo. Dio Come Te Mas Amo. esse é o Dio com L, que também é uma outra coisa, né? Tem um amigo nosso aí que fala porco Dio. É. Porco Dio, mas que coisa, né, rapaz? Bom, Bom, então vamos torcer para que o técnico, né, o Rodrigo Fonseca, possa trazer bons jogadores para a equipe do Rio Preto. O campeonato começa em janeiro, dia 17 de janeiro, já é a data prevista. Ainda não saiu também, né, a tabela do campeonato, mas tá aí, né, o Rodrigo Fonseca está trabalhando bastante, principalmente essa semana, contratando e contactando jogadores para o Rio Preto. Estava lá também reunido, como eu falei, né, juntamente com o Júnior Badan. O Júnior Badan, o Zé Eduardo Rodrigues. Márcio Mendonça. Márcio Mendonça também estava Wagninho lá. estava por lá, o Wagninho? Wagner Violim? Não, o Wagninho não estava por lá, Wagninho. Você conhece Wagner Violim? O Wagner Violim é o... Supervisor. Não vi, até a hora que eu cheguei, acho que tinha saído. Bom, era supervisor do Rio Preto agora, não sei se continua como supervisor, né? Mas então tá aí, né? Então o pessoal do Rio Preto trabalhando para trazer jogadores para a temporada de 2018 na Série A3. Nós vamos ao intervalo e com o apoio cultural e voltamos já trazendo as novidades do Campeonato Brasileiro. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou sua opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a uma quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Parcelas decrescentes e lineares. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesca essa ideia. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900. Próximo ao recinto de exposições em Gopiaçu. Telefones 3215-8181. E 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, voltando com o nosso Esporte Cidade, hoje temos uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, hein? Portanto,
faltando 6 rodadas aí para terminar o campeonato, a equipe do Santos enfrenta o Vasco da Gama hoje na Vila Belmiro. O Santos que ganhou do Atlético Mineiro no último final de semana, e eu estou gostando do Elano, viu? O Elano está dando oportunidades aos garotos aí do Santos Futebol Clube. É o caso do Caju, que é lateral esquerdo, do Arthur e também do Alisson no setor de meio campo. Portanto, além de ter aí as feras, como o Ricardo Oliveira, tem aí o Renato no setor de meio campo, tem o Lucas Lima, que hoje é um nome consagrado no Santos Futebol Clube, David Braz, que é um bom zagueiro, e, portanto, então, dando oportunidade aos garotos da Vila Belmiro, viu, Cássio? Olha, é interessante esse momento do Campeonato Brasileiro, né? O Levi Coupe saiu do Santos, o Elano que tem, evidentemente, goza de um bom ambiente, e isso é muito importante no futebol, né? Os jogadores gostarem do técnico. O caso depois, no Palmeiras, né? Com a saída do Cuca e o Valentim, o time melhorou. Por que eles não assumiram antes, né? Fica uma pergunta, que teriam dado aí mais emoção no campeonato, porque agora, na verdade, só o Santos, não é? Poderá ainda atrapalhar o Corinthians, o que eu acho difícil, porque a própria imprensa de São Paulo já está dizendo que o Corinthians pode ser campeão na segunda-feira. Ou seja, Santos não ganhando... para o Neto, o Corinthians já era campeão logo no primeiro turno, né? Não, para o Neto, né? Pro Neto, né? Mas então há quem aposte nessa possibilidade. O Santos não ganhando do Vasco hoje, nem da Chapecoense na segunda-feira, e o Corinthians ganhando, não é? O seu jogo hoje do Atlético Paranaense. E, claro, ele joga depois, no sábado, contra o Avaí, que está em 19º colocado. Segunda-feira, é o pior. Segunda-feira vocês são campeões. Aí que é o pior. O Vitória Não é? estava em último lugar. Pode erguer a taça. O Vitória estava em último colocado e ganhou do Corinthians. O Atlético Goianiense ganhou do Corinthians. Aí que é o pior que você pensa, né? É aí que está o aí problema. onde está contando os 3 pontos que vocês contaram contra a equipe do Cruzeiro, né? Você viu o que aconteceu, né? Foi ali que o Palmeiras tropeçou. Mas o Santos Essa vitória era importante contra o Cruzeiro, claro. E o Mano falou, pera, gente, tem que ganhar da gente. Claro. Né? Aí, então tá aí, né, a equipe do Santos. O Santos está com 56 pontos, Cássio. Então, quer dizer, 56. O Santos está aí a 6 pontos do Corinthians, né? Ganhando hoje do Atlético, ganhando do Vasco, vai torcer para uma vitória do Atlético contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Claro, e o Santos joga em casa, vale lembrar. Vamos falar da rodada completa, vai? Vou aproveitando. Fala aí. Hoje tem a Ponte Preta e Grêmio, às 19h30, Avaí, Bahia, mesmo horário. Atlético Paranaense e Corinthians, às 21h. Às 21h também tem o Sport e Botafogo. 21h45, Santos e Vasco na Vila. O Vitória e Palmeiras no Barradão. E o Flamengo recebe o Cruzeiro. A rodada será completada amanhã com São Paulo e Chapecoense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E o Fluminense recebendo o Coritiba. Bom, e hoje então teremos também, né, como você disse aí, o Corinthians jogando contra o time do Atlético Paranaense. Então, tá aí, né, o Corinthians pegando o Atlético Paranaense, está com desfalques, o Cássio está na seleção brasileira, joga o Walter, né, o jogador Gabriel também não joga, porque levou cartão amarelo, e com isso, então, tá aí, né, é mais um que está fora da equipe do Corinthians. Então, o Corinthians aí não vai poder também contar aí com mais quem aqui, o Corinthians, né? Com o... o jogo ele vai ser julgado no final da tarde, mas eu acho que ainda dá talvez... Acho que mesmo sendo julgado, ele tem condições. Tem condições, de jogo, né? Hoje, né? Começaria a valer, no caso, a partir do próximo jogo, né? Se pegar também, né? Alguma suspensão, né? Tem disso também, né? Ele pode pegar Não, acho que alguma coisa vai pegar também, né? Senão, dá muito na cara também, né? Não pegar nenhuma, hein? Aí é brincadeira, hein? E o jogo que briga pela artilharia do campeonato, né? Ele é artilheiro juntamente com o como é que chama o Dourado lá do Fluminense? Henrique Dourado. Henrique Dourado. Né? Os dois. E o Jô, claro que vai querer ser. Mas a motivação do Corinthians eu acho grande, né? Porque depois dessa vitória contra o Palmeiras, o time está realmente bem motivado para a partida de hoje, embora o Atlético Paranaense não é um time muito fácil a ser batido lá, né, em casa. Mas, se tivesse que apostar aí dar um palpite aí, eu acho que o Corinthians consegue pelo menos um empate lá, viu? O empate não estaria ruim para o Corinthians, não, contra a equipe do Atlético fora. Acredito eu que não estaria muito ruim para a equipe corintiana, né? Quem precisa ganhar é o Atlético Paranaense, que não está bem na competição, né? Não, o Atlético Paranaense ele está aqui em 11º lugar na classificação, né? Tá no meio, né?
Agora, nesse Campeonato Brasileiro, para nós, Mas o Atlético ainda briga ainda pela Libertadores. briga pela Libertadores, né? Então, É o que vai sobrar. Até o São Paulo briga pela Libertadores, porque ele tem 43 pontos e está em 9º lugar. E o São Paulo joga amanhã contra a Chapecoense, não é? Perfeito. Por jogar em casa e o São Paulo ter obtido já 2 vitórias seguidas nessa nova fase, o Hernanes, né, jogando tudo que sabe, eu acredito que o São Paulo ainda tem esperança, sim, de chegar a Libertadores, né? Bom, e falando agora do Palmeiras, né? O Palmeiras então pega a equipe do Vitória. O Vitória da Bahia, depois que a equipe do Vitória empatou no finalzinho contra a equipe do Vasco da Gama, o presidente do Vitória disse que iria atropelar o Palmeiras. E isso acabou pegando mal. E então, né, depois ele veio a público e acabou dizendo que não é isso, que o Vitória precisa da vitória contra o Palmeiras, né? E, portanto, isso aí, né, motivou e motiva mais os jogadores que... Será que ele contratou o trator? Sei lá, né? Falou que ia atropelar, né? Precisamos checar lá com o Morelato se ele mandou alguma máquina lá para ele lá, né? Através da VMG. Só se for assim, porque será que o Vitória está atropelando tanto? Mas deve ser um bom jogo, sem dúvida, né? Bom, e, portanto, sem Borja, sem o William e também sem o Daverson, o time do Palmeiras não tem o Borja hoje. O Borja, que vive até um bom momento, né? Teve chances contra a equipe do Corinthians, fez 2 gols contra a equipe do Cruzeiro, mas hoje está fora, né? Porque você foi servir a sua seleção e, portanto, então, o técnico Carille não vai poder contar com esses jogadores, principalmente com o William, que não recuperou, né? Carille não, melhor dizendo, o técnico, o Alberto, né? Alberto Valentim. Beto Valentim. Então, a gente fazia essa projeção aqui, né? Na saída do técnico do Palmeiras no início do campeonato, o Cuca. o Eduardo Batista, quando o Palmeiras trouxe o Cuca, como no futebol não tem se tivesse naquela oportunidade efetivado o Alberto Valentim, a situação com certeza seria outra hoje, né? Para os lados do Palmeiras. Falando em Carille é o carrasco desses 3 treinadores, né? Ganhou dos 3. Ganhou dos 3. Mérito dele. Bom, e tem aí o Keno, né, no setor de ataque, que é uma das poucas opções para o setor de ataque da equipe do Palmeiras hoje contra essa equipe do Vitória da Bahia, viu, Cássio? Olha, eu acho que com os reparos o Palmeiras tem um bom time o ano que vem para a Libertadores. Como vai brigar, o Palmeiras vai chegar na Libertadores, claro, e tem tudo aí para mudar algumas peças, não é? Aposentar lá o Zé Roberto, o Edu Dracena, né? Ixi, mas também tá um asilo ali. Tem que dar uma limpada ali. O Prazo também tá chegando nessas idades aí, né? O Prazo é goleiro, o goleiro joga até uns 40 e pouco. O goleiro ainda, você viu o Buffon? Com certeza. O italiano. Legal, Cássio, um abraço para você, muito obrigado pela presença mais uma vez e vamos torcer por uma boa rodada hoje, viu? E agora eu quero recordar aquele narrador, o tempo passa, 19 segundos, está acabando. Legal. Um abraço. Com o cronômetro aí do nosso amigo. Novo cronômetro Jair aqui. Vilas Boas. O Jair agora cronometrou. Isso cronometra tudo aqui agora, né? Então, ó, tá zerando. Tchau, pessoal. Um abraço. Gente. Lembrando que o nosso reprise é às 19h30, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!